O ferreiro responde apenas a Deus, pois é suas mãos que consertam o seu corpo. Individualidade é o sistema de arquivos pelo qual nosso Senhor é compilado. Essas são as frases da Igreja do Deus Quebrado. Guarde-nas na sua mente. Elas vão fazer sentido depois. Olá, amante do terror. Hoje eu irei lhes contar sobre a Igreja do Deus Quebrado, uma organização que acredita que as máquinas são superiores e que a carne é frágil. E também são a favor do processo de mecanização, ou seja, transformar pessoas em máquinas. Como fizemos outras vezes, vamos fazer uma rápida recapitulação das organizações que conhecemos até agora. Já conhecemos a Fundação SCP, uma organização que procura segurar, conter e proteger as anomalias existentes, a qual ela chama de SCPs. Conhecemos a Insurgência do Caos, uma organização que busca fazer uso dos SCPs como armas ou como benefício próprio ou alheio. Conhecemos a Global Occult Coalition, GOC, uma organização que procura exterminar cada anomalia existente, pois ela pode representar uma futura ameaça. E recentemente, vimos a Serpent Hand, uma organização que visa a libertação de todas as anomalias, pois a única coisa que realmente vale é o conhecimento. E agora, iremos conhecer a tão falada Church of the Broken God. Tudo começa nos primórdios da humanidade, quando ela foi criada. Havia dois deuses, Mak'Hain, o deus das máquinas, e Yaldabaoth, o deus da carne. Juntos, eles criaram os seres humanos. Yaldabaoth ficou encarregado de criar os seus corpos, feitos de carne, e Mak'Hain, da mente, dando o intelecto e a consciência. E isso deu certo, pois a humanidade conseguiu evoluir e criar maravilhas, algumas chamadas máquinas. Porém, isso foi o que enfureceu Yaldabaoth, porque o seu plano era que a humanidade continuasse com seu instinto primitivo da Idade da Pedra, porém, ela acabou evoluindo, pendendo mais para o lado de Mak'Hain. Então Yaldabaoth entrou com seu plano B, começou a destruir as criações da humanidade para que assim retornassem para a primitividade, como era para ser. Mak'Hain, então, para proteger a humanidade, se despedaçou para criar uma jaula de contenção e prender Yaldabaoth por quanto tempo que ele aguentasse. Então os fragmentos de Mak'Hain caíram sobre a terra e os seus adoradores os pegaram para que assim pudesse dar a ele um novo corpo, para que assim os levem para a glória. E é aí em que entra a Igreja do Deus Quebrado, uma organização onde eles adoram as máquinas e acreditam que a humanidade como está hoje é muito limitada por causa dos seus corpos de carne feitos por Yaldabaoth. Então, para provar isso, eles mesmos mecanizaram seus corpos, assim se tornando praticamente ciborgues em busca dos fragmentos de seu deus Mak'Hain, para que assim ele os leve para a glória. E o que quer dizer levá-los para a glória? Bom, eu acredito que seja no sentido de, da mesma forma que eles mecanizaram seus corpos, seu Deus iria transformar toda a humanidade em ciborgues, ou ainda mais longe, transformar toda a humanidade em máquinas. E afinal, isso é bom ou ruim? Isso depende. De fato, nós iríamos perder nossa humanidade, porém, iríamos evoluir muito em questão de tecnologia, consciência e inteligência. Não iríamos sentir fome, frio, sede, calor, dor e não iríamos morrer, porque afinal, iríamos ser máquinas, e máquinas não morrem. A sua origem real é desconhecida, porém, há evidências em que mostram que Church of the Broken God é existente desde os tempos da Grécia Antiga, com a sua primeira facção sendo chamada de a Igreja Quebrada, e o seu líder se chamaria Robert Bumaro, o construtor do Deus Quebrado,
e levaria esse título até 1946. Depois disso, outras duas facções surgiram, uma durante o período da Revolução Industrial, chamada de a Igreja Ortodoxa Cogwork, onde adicionavam componentes mecânicos aos corpos dos fiéis, pois acreditavam que assim poderiam se fazer à imagem e semelhança de Deus. A segunda facção é a Igreja do Maxwellismo, onde abandonaram a ideia do processo de mecanização severa e começaram a adicionar implantes menores, porém mais avançados, pois acreditavam que a consciência do Deus quebrado estaria fragmentada em dados na eletrônica e na internet. Então, em vez de tentar modificar apenas o corpo, eles passaram a tentar modificar o cérebro, para que assim as mentes fossem interligadas em uma única consciência. Basicamente, tudo o que essa organização faz é em prol de ressuscitar o seu Deus quebrado. E quanto às outras organizações? Digamos que Church of the Broken God não tenha uma boa relação com elas, principalmente quanto à Fundação e a GOG, pois os consideram como inimigos dos seus esforços e geralmente agem violentamente contra eles, por justamente serem empecilhos quanto aos seus avanços. Eles inclusive já capturaram alguns SCPs para fins religiosos, mesmo contra a vontade da Fundação, e para GOG isso é uma completa afronta, pois além de estarem fazendo uso dos SCPs, ainda estão fazendo com um fim religioso que pode acabar com o fim da humanidade. Porém, apesar de todas as diferenças, Serpent's Hand, Fundação SCP, Igreja do Deus Quebrado, GOG e Horizon Initiative, ainda assim fizeram uma aliança chamada de Triunvirato contra uma ameaça em comum. Uma ameaça que pode realmente começar um apocalipse na Terra, e ela é chamada de Sarxismo, uma ameaça que pode ocasionar em um evento classe XK, que significa a destruição da humanidade ou um apocalipse religioso. Para algo fazer com que todas essas organizações se juntem, então você pode esperar algo grandioso. Então vamos fazer um resumo, um sumário. Church of the Broken God é uma organização que age em prol de um objetivo secundário para alcançar um objetivo principal, a mecanização da humanidade para que assim possa ser perfeita na visão de McHane, e depois disso, juntar os fragmentos do seu Deus quebrado. Mas acredite, há muitas coisas por trás dessas organizações que nós não sabemos. Porque o que está acontecendo aqui é que estamos vendo apenas a ponta do iceberg, mas o que tem debaixo da água pode te surpreender e até mesmo assustar, porque o que tem lá embaixo são eventos de extinção que só estão sendo impedidos por um fio, que pode se romper a qualquer momento. O próximo vídeo vai ser sobre o tão falado SCP-343, que se auto-intitula o próprio Deus Todo-Poderoso. Sim, o próprio Deus de Israel. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima. Olá, amante do terror. Hoje eu estou aqui para mais um episódio do quadro O Quão, e dessa vez eu vou explicar o quão perigoso seria se o Deus quebrado fosse reconstruído pelos seus fiéis, os Makhanitas. Caso você ainda não conheça a Igreja do Deus Quebrado, recomendo assistir ao vídeo em que eu fiz abordando essa organização, que a propósito é inimiga da Fundação, mas não é nada pessoal, eles têm um objetivo, e a Fundação é um empecilho. Bom, o Deus Quebrado era conhecido como McHane, o Deus das Máquinas. Ele, juntamente com Yaldabaoth, o Deus da Carne, criaram os humanos. Um criou os corpos, e o outro criou as mentes.
Porém, com a evolução da humanidade, ela foi indo mais para o lado de Mac-Hain do que de Aldabaoth, o que o enfureceu e o fez tentar destruir as criações da humanidade, no caso, a tecnologia moderna. Então, para que o Deus da Carne não enlouquecesse mais, Mac-Hain se sacrificou, se desmontando por inteiro, para se transformar em uma contenção para o Yaldabaoth, e assim iriam ficar por tanto tempo que Mac-Hain aguentasse. Só que com isso, partes do Mac-Hain caíram na Terra, e os fiéis acreditam que se juntarem essas partes, o seu Deus voltaria e os faria prosperar, tornando todos os humanos em máquinas. Mas digamos que não é bem assim que funciona. Mac-Hain, apesar de ser um deus, já está praticamente morto. Ou melhor, ele vai morrer no dia em que Aldabaoth se libertar, porque isso inevitavelmente vai acontecer por causa dos sarkicistas. E aqueles pedaços do Mac-Hain eram só pedaços. Para simplificar, eu vou comparar isso com uma outra história bem famosa. Você certamente já ouviu falar sobre Frankenstein, não é? Pois bem, ele foi construído com várias partes de outras pessoas, se tornando uma criatura horrenda. Os fiéis da Igreja do Deus Quebrado são iguais ao Dr. Frankenstein. Eles querem reviver o seu Deus com as suas partes. Só que mal sabem que isso causaria a destruição da humanidade, e não por ela ser transformada em máquina, e sim transformada em zumbis robóticos que servem unicamente a Mac-Hain. Então a Igreja do Deus Quebrado quer basicamente montar um Frankenstein de metal que pode acabar com os humanos. E nesse vídeo eu nem vou precisar fazer tantas suposições, até porque isso já aconteceu. Vamos lá. Para os fiéis montarem o seu Deus, eles precisam de 4 componentes, ou melhor, 4 SCPs. SCP-217, um vírus que pode fazer com que qualquer ser identificado como animal, ou seja, qualquer ser feito de carne, sofra um processo de robotização, tendo suas partes lentamente sendo substituídas por metal, engrenagens, fios e mecanismos. Esse seria o poder de Mac-Hain. SCP-629 é uma máquina humanoide que pode ter suas partes removidas e remontadas sem causar nenhum dano. Broken God tem várias partes dele em seu corpo, partes essas que podem ser retiradas e recolocadas sem causar nenhum dano. É uma parte do corpo de Mac-Hain. SCP-882, uma aparente simples caixa que tem um sistema de engrenagens aparentemente normais, cor de cobre. Essas engrenagens são praticamente inquebráveis e a sua anomalia é puxar e absorver qualquer tipo de metal em sua volta, além de causar fortes dores auditivas ou até surdez nas pessoas ou animais que estejam por perto. E esse som pode causar psicose no alvo, fazendo com que ele fique louco e pule para as engrenagens, sendo esmagado pelos metais. Este SCP seria o coração de Mac-Hain, pois é a partir dele que o seu corpo é construído. SCP-1139 é um obelisco que possui todas as letras do alfabeto de todas as línguas que o usuário sabe. Se ele apenas sabe o português, vai apenas ter o alfabeto português. Se o usuário souber alguma outra língua, o obelisco também vai ter o alfabeto dessa língua. Quando ele é abastecido por alguma corrente elétrica contínua, ele afeta todos ao seu redor, alterando as suas línguas nativas, até mesmo para línguas mortas que ninguém entende. Portanto, impossível de traduzir. Essa seria a fala de Mac-Hain, o que faria todos os seres o entenderem. Juntando esses 4 SCPs, é formado o tão famoso Deus Quebrado. Mas não se engane, o Deus Quebrado não é Mac-Hain em si, pois ele já está praticamente morto. Essa coisa é só algo de metal que absorve e mata tudo na sua frente, mas ele ainda assim pode ter um certo nível de inteligência. Isso já aconteceu uma vez, ou até mesmo mais de uma vez. Os fiéis conseguiram juntar todos os componentes, assim dando vida a um Mac-Hain, só que uma versão corrompida, que absorvia metais de carros, prédios, postes, tudo. Pessoas eram absorvidas também, só que nesse caso, elas passavam pelo processo de robotização e então se tornavam praticamente zumbis que serviam ao Deus Quebrado.
Nada e nem ninguém conseguia pará-lo, e havia chegado a um ponto em que ele havia absorvido tanto metal que o seu tamanho era o mesmo de uma montanha viva de metal, que queria cada vez mais, e já havia se tornado praticamente impossível destruí-lo por meios normais. E digo, por meios normais. Até que o céu ficou em uma cor avermelhada e algo surgiu, e depois de alguns segundos foi revelado o SCP-2999. Basicamente uma nave espacial ultra tecnológica que fica em Júpiter, e os seus armamentos são baseados em antimatéria. Ou seja, ela pode literalmente atirar antimatéria. E foi isso que ela fez com o Deus Quebrado, o desmontando por completo, mas também foi muito danificada no processo, atualmente estando na órbita de Júpiter. E por mais que o Deus Quebrado tenha sido desmontado, o seu corpo ainda existe. Destruído, mas existe. A minha hipótese para isso ter acontecido é que SCP-2399 identificou algo muito perigoso na Terra, algo tecnológico que eventualmente poderia ameaçá-lo. Então, antes que ficasse pior, veio para cá e deu um fim ao Deus Quebrado. Porém, como dito antes, isso ainda não acabou. Todas as partes restantes de Broken God foram confiscadas e levadas de barco, até que uma tempestade aconteceu e uma dessas partes afundou no mar, justamente o coração de McCain. Após muitos anos, ele foi encontrado enterrado na areia da praia, mas não pela fundação, e sim pelas últimas pessoas que poderiam encontrar, os McCainitas. Eles então desenterraram e levaram para sua igreja e aguardam lá até que consigam juntar todas as peças novamente. E quando juntarem, pode ser que o resultado dessa vez seja diferente.